Fala, gente linda, no vídeo anterior nós falamos de um resumo de toda a evolução dos grupos vegetais. Agora a gente vai falar dos grupos separadamente. O primeiro grupo são as briófitas. Lembrando que é sempre importante a gente entender as características de cada grupo, ok? E o ganho evolutivo de um para o outro, tá? Por isso que eu botei aquela aula separadamente, que eu achei mais simples de explicar. Vamos lá. Primeira característica das briófitas é que eles são o grupo vegetal mais primitivo. Eles ainda dependem muito da água, tá? Vamos dizer assim, em relação à conquista do ambiente terrestre, né? As briófitas ainda dependem da água, tá? Vocês vão ver, eles ainda dependem da água para a reprodução, ok? Então, eles precisam de viver em ambientes úmidos e sombreados, geralmente, para manter essa umidade, ok? São avasculares. O que significa isso? Eles não possuem os vasos condutores de seiva, xilema e floema. E isso faz com que eles tenham, sim, um tamanho reduzido. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Um tamanho reduzido. Por quê? Porque a nutrição desse grupo vegetal, ela é feita ainda por difusão e osmose. Tá? Então, ela começa aqui embaixo pela raiz, pela absorção de nutrientes e água, tá? Então, para que seja alcançada essa parte mais superior aqui do vegetal, leva-se tempo por conta de ser um processo lento de distribuição de nutrientes, que é a difusão e a osmose. Então, ela não consegue ter um tamanho, são plantas de pequeno porte, sim, e é título de questão por que as briófitas não alcançam tamanhos maiores, justamente pela ausência dos vasos condutores de seiva, porque a sua nutrição ela é feita difusão, ela é feita célula a célula, difusão e osmose, desde lá a raiz até a folha mais alta, até o filóide mais alto, tá? Por que eu falei assim, perdão, até o filóide mais alto? Porque as briófitas, por serem muito primitivas, elas não têm órgãos específicos, do grupo vegetal, tá? Os órgãos vegetais é raiz, caule, folha, fruto, flor, enfim. As briófitas não possuem órgãos verdadeiros, então as estruturas delas são chamadas de rizoides, cauloides e filóides. Aqui está escrito filídeos, também vocês podem encontrar como filídeos, mas o rizoide seria uma raiz primitiva, o cauloide um caule primitivo e os filóides são as folhinhas primitivas, tá? São estruturas semelhantes a... então, ele é todo primitivo, tá? E a fase de vida mais duradoura é o gametófito, que é a estrutura formadora de gametas, ok? É a estrutura formadora de gametas. Notem o seguinte aqui, só para vocês entenderem, na hora de falar da reprodução, vocês vão entender melhor o que significa isso. O gametófito é essa parte verdinha, aqui que a gente vê, ó. É essa parte toda verdinha aqui que a gente vê, ó. Eles são os gametófitos das briófitas, tá? E o gametófito é uma estrutura produtora de gametas. E essa parte aqui é a parte predominante de vida, é a parte mais duradoura no ciclo de vida das briófitas, ok? Porque essa parte aqui, o chamado esporófito, que é a estrutura formadora de esporos, tá? Ela é transitória, ela é temporária, tá? Então, a briófita, a fase de vida mais duradoura é o gametófito, ou seja, a estrutura formadora de gametas. Representantes principais de briófitas são, musgos, hepáticas, antóceros, ok? São esses nomes que vocês podem encontrar. Ainda tem um que tem aparecido em algumas questões, mas assim, bem em provas bem mais longe daqui, que é o esfagno, que é um fungo eu falei esfagno, que é uma briófita altamente absorvente, tá? Que ela é utilizada em várias coisas dentro da nossa indústria. Um exemplo que pode aparecer são em fraldas, mas enfim, é só lembrar que o esfagno ele é altamente absorvente e é uma briófita. Tipo assim, eles não vão te cobrar que o esfagno é uma briófita, porém, pode aparecer, existe sim, e eles vão te explicar, vão te mostrar, vão te deixar bem claro as características das briófitas quando falarem desse nome, tá? Vamos lá para o ciclo reprodutivo da briófita.
tá? É um ciclo que a gente chama de aplobionte diploide, perdão, ou alternância de gerações. Lembra lá que eu falei no vídeo no anterior sobre as algas? Eu fiz um vídeo falando desses ciclos, tá? Então, o que significa aplobionte diploide? É difícil de falar mesmo, hein? Significa que eu tenho 2 indivíduos adultos, né? Vamos dizer, eu tenho duas fases de vida, 2 indivíduos em que um é haploide e o outro é diploide, e que eu tenho uma que faz a reprodução assexuada e a outra geração faz a reprodução sexuada. Vamos lá, nosso ciclo reprodutivo da briófita. Nós temos aqui 2 musguinhos, né? Vamos falar do musgo. Aqui eu vou ter a planta masculina e a planta feminina, ok? Eu tenho que seres separados, sexos separados. Então, eu tenho o meu gametófito masculino e o meu gametófito feminino. Lembrando que é uma estrutura formadora de gametas. Se eu sou gametófito, eu vou formar gametas. Na pontinha de cada um, tanto do masculino quanto do feminino, eu tenho a estrutura formadora, a estrutura certinho, o gametângio, vamos dizer assim. Eu tenho onde eu tenho a formação específica dos gametas, bem escondida, por isso chamados de criptógamas. Eita, perdão. Ok? Então, vamos lá. O gametófito masculino, na ponta dele, eu tenho o meu anterídeo, que é o nome da estrutura que produz os anterozoides, tá? Uma outra coisa que é legal de falar. Os gametas do reino plantê são nomeados de forma diferente, ok? O gameta masculino, neste caso, são os anterozoides, e o gameta feminino é a oosfera, tá? Então, vamos lá. O gametófito masculino produz os anterozoides, tá? No anterídeo, que é a estrutura reprodutora mesmo de gameta. Esses anterozoides, eles são flagelados, ok? E eles têm que nadar até o gametófito feminino, que está ali com o arquegônio. O arquegônio é o gametângio, é onde eu tenho a formação da oosfera, tá? Eles têm que nadar até esse arquegônio para encontrar a oosfera e acontecer a fecundação. Opa! Mas eles têm que nadar, exatamente, eles têm que nadar. Por isso que as briófitas ainda dependem muito do ambiente úmido, do ambiente com água, tá? Porque essa reprodução sexuada, ela acontece principalmente por conta da presença de água, tá? Isso aqui era para ser uma gota. Nossa. Enfim, com a presença de água, os anterozoides conseguem nadar até a oosfera, acontecendo a fecundação, ok? Aconteceu a fecundação, eu vou ter a formação do zigoto, vou ter a formação do esporófito. Ah, mas eu ainda não falei nada de estruturas haploides e diploides. Calma aí, que eu vou falar, tá? A partir do momento que eu tenho o esporófito em desenvolvimento, a partir do momento que eu tenho, né, a formação do zigoto, eu tenho a formação do esporófito, que é essa parte aqui de cima, que a gente chama de transitória, tá? Que é a haste e a cápsula. Essa cápsula aqui é a estrutura, é o esporângio que a gente chama, tá? Que é a estrutura formadora de esporos. Agora vamos colocar haploidia dentro dessas estruturas. Deixa eu apagar aqui, tá? O nosso gametófito, o gametófito da briófita é sempre haploide, é sempre N, tá? Tanto que eles formam gametas também N, ó. O anterozoide é N e a oosfera é N. Quando eu tenho a formação do zigoto, eu tenho uma estrutura 2N, ok? Então, gametófito N, gametófito N. Beleza, são haploides. Então, a estrutura de vida predominante na briófita, ela é haploide. Ela tem somente um conjunto de cromossomos. Beleza, eu tenho aqui a formação dos gametas, que quando se juntam formam um embrião diploide. Este embrião diploide vai se desenvolver no esporófito, logo, o esporófito é 2N, ok? Então, essa estrutura é a única
diploide no ciclo de vida da briófita, ok? Dentro da cápsula eu tenho a produção de esporos. A produção de esporos acontece por meiose. Ela acontece por meiose. Opa, se acontece por meiose, o meu esporo é N, ele é haploide, ok? O meu esporo é haploide e esse esporo é liberado no meio, caindo no solo, germina, formando um gametófito jovem, formando um novo gametófito e aí fechando o ciclo, tá? Então, só para recapitular, os meus gametófitos, tá? Os gametófitos eu falo os meus, perdão, tá, gente? Os gametófitos das briófitas são haploides, porque eles são provenientes de um esporo que germinou, um esporo haploide. Eles formam gametas por mitose. Então, a formação de gameta nos vegetais acontece por mitose, ok? Porque os gametófitos são haploides. Tá? Então, eu tenho várias mitoses formando meus gametas, ocorre a fecundação, forma o zigoto, que é diploide, e dá origem ao esporófito, que é diploide. Esse esporófito, que é a estrutura reprodutora responsável por formação de esporos, o que vai fazer? Vai formar esporos por meiose, e quando eles estiverem maduros, eles vão ser liberados no meio, caindo no solo e germinando em um novo gametófito, ok? Já sigo falando das pteridófitas. É muito importante vocês guardarem que as briófitas, na verdade, elas são todas diferentonas, tá? Então, isso que é legal de fazer. Elas são todas diferentonas. Tanto que o gametófito é o predominante. E o gametófito é o quê? É uma estrutura haploide, tá? A partir das pteridófitas eu não tenho gametófito predominante. O esporófito é predominante, tá? Então, vocês vão ver isso durante os próximos grupos. Beijo pra vocês.